Olá, aluno ESAG da Vila Mariana e Sala 1. Alô, amigos da Daphne. Alô, Igor. Resolveu o problema? Muito bem. Você, todo mundo, eu estou aqui agora tentando gravar para você exatamente uma aula, né? A aula que seria de hoje exatamente, a aula sobre Quincas Borba, tá? A aula sobre Quincas Borba, que fatalmente ou a Daphne ou o Cosme irá colocar para vocês aí, para vocês assistirem. Eu vou dizer para você que a obra Quincas Borba, de Joaquim Maria Machado de Assis, foi exatamente a obra terceira dele, obra em terceira pessoa, né? E que fala exatamente de um personagem importantíssimo que é o Quincas Borba, né? Esse personagem é o personagem que aparece exatamente dentro da história de Machado de Assis, não como uma sequência de Memórias Póstumas, mas é um personagem que surgiu dentro de Memórias Póstumas. E tendo surgido dentro de Memórias Póstumas, evidentemente ele tem uma característica bastante interessante. O nosso querido Quincas Borba, ele era um pobre, né? E que ao encontrar o Quincas, depois que eles passaram a infância deles todos juntos na escola e etc., foi encontrado pelo Quincas a mendigar pelas ruas do Rio de Janeiro. E aí, exatamente, momento em que ele rouba o relógio dele, etc., toda aquela história, né? E aí, ele passa a enunciar para ele a teoria do humanitismo. A teoria do humanitismo, né, ao vencedor, as batatas. Né? Ao vencedor, as batatas. Interessante é que nós temos que analisar esta ideia, o filósofo louco Quincas Borba. Isso é, na verdade, uma crítica que Machado fazia à postura das grandes filosofias do século XIX. É um autor do século XIX, você sabe disso, e, evidentemente, as filosofias, as tendências filosóficas do século XIX, principalmente o positivismo, né? Daí as grandes frases feitas, ao vencedor as batatas. Evidentemente, aí está inserida uma ideia bastante interessante, que é a ideia de que nós temos uma luta na vida, né? E, evidentemente, humanitas precisa comer. Nós, humanitas, precisamos comer. E, ao comer, nós vamos devorar uma série de outras coisas, né? Essa obra, esse pensamento, melhor dizendo, do Quincas Borba, passa muito próximo de várias outras obras do contexto da literatura brasileira, passa próximo de várias filosofias e de vários pensamentos dentro do contexto de época, né? Então, é muito importante que analisemos a frase de Quincas Borba. Eu vou tomar a liberdade de colocar os meus óculos aqui, certo, Igor? E vamos fazer aqui exatamente uma espécie de visão dessa coisa. Aí no seu livro, né? No seu livro, na página 23, você vai encontrar o seguinte parágrafo. O livro relata a filosofia inventada por Quincas Borba de que a vida é um campo de batalha, no qual só os mais fortes sobrevivem, em que fracos e ingênuos como Rubião são manipulados e aniquilados pelos fortes e espertos, no caso, o casal Palha, né? Sofia Palha e Cristiano Palha, que acabam vivos e terminam ricos, né? Exatamente. Ora, o que acontece? A história de Rubião confirma a filosofia de Quincas Borba, exatamente que o vencedor às batalhas, os espólios de guerra se destinam aos vitoriosos. É exatamente aquela história de que a história é contada pelos vencedores, né? A história só é contada pelos vencedores. Então você tem aí um trinômio bastante interessante para que nós comecemos a estudar isso, para que você se aguce a ler exatamente parte do que está aqui no seu caderno, é exatamente nós termos aí esta visão do trinômio, que será Pedro Rubião de Alvarenga, herdeiro de Quincas Borba. Quincas Borba morre logo ao começo da obra, né? Por isso a obra é narrada em terceira pessoa, e o narrador é o Machado de Assis. O narrador é o próprio Machado de Assis, que é uma curiosidade dentro da obra do Machado, que ele não costuma se imiscuir nas coisas, né? A obra narrada em primeira pessoa, o personagem protagonista que se vire. Ele não. Nesse livro, não. Ele, na verdade, faz o quê? Ele
ele comenta todo um contexto da obra, ele fala sobre o contexto da obra. Ele, o escritor, não confundir com ele o Machado de Assis, mas ele narrador, Machado narrador. Isso é uma questão que pode perfeitamente aparecer no vestibular, que é exatamente como o Machado de Assis pode interferir numa obra. Uma obra que ele interfere é essa. Tá? Uma obra em que ele faz essa narrativa em terceira pessoa e chama para si certa responsabilidade no contexto da análise. Muito interessante essa postura machadiana. Isso é muito legal, né? De a gente observar e que pode aparecer no vestibular. Quanto à análise da obra, né? Nós temos aqui exatamente o seguinte, ó, para você e confirmando para você. Esse Quincas Borba, se acaso me fizesse o favor de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece mendigo, herdeiro, inopinado e inventor de uma filosofia aqui. O tens agora em Barbacena. É que ele foi para Barbacena porque ficou louco. Ele enlouqueceu. Foi para Barbacena, que era então a cidade dos loucos, foi para lá e lá é que ele encontra Pedro Rubião de Alvarenga, que era um professor, e que também era exatamente um enfermeiro, passou a ser um enfermeiro, cuidou dele nos seus últimos dias, e a herança dele, que ele acabava por receber, acabou deixando para ele. A herança e o cachorro, cujo nome também é Quincas Borba. Ora, o nome Quincas Borba para o cachorro é bastante interessante. Por quê? Porque é a presença dele que fica. Né? Ele fica presente ali. Né? O cachorro, na verdade, é o grande herdeiro. E Pedro Rubião de Alvarenga, em posse dessa herança após a morte do Quincas Borba, vai para o Rio de Janeiro, para a região de Botafogo, uma mansão em Botafogo. Quer dizer, aquela velha história, né? Entre aspas, num ditado popular, só para você entender, que é exatamente quem nunca comeu melado quando come se lambuza. O que aconteceu? Ele foi exatamente para lá, e lá conheceu um casal rico, ingênuo como ele era, acabou sendo espoliado pelo casal. Ao vencedor, as batatas, né? Se existia exatamente duas tribos, e essas duas tribos concorriam ao campo de batata, uma delas vai ficar sem batata, porque a batata não dava para ser dividida. Né? Se dividisse metade de uma população, ou metade da outra população, ou metade das duas, iriam ficar exatamente sem alimento. Então, exatamente o que vai acontecer é o fato de que alguém vai ter que engolir alguém. Então, Humanitas, essa teoria Humanitas, quiser analisar da alma humana e seus problemas, né? A alma humana e, evidentemente, os seus males, né? As suas conquistas, as suas ambiguidades, as suas ambições. E, evidentemente, Pedro Rubião de Alvarenga acaba por perder tudo isso, por perder todo esse dinheiro, volta para Barbacena louco, achando que era exatamente a figura de Napoleão III, né? E gritando sempre a frase do filósofo louco, desesperado: ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas. Barbacena, a cidade dos loucos. Machado não faz as coisas, como diria minha avó, né? Não dá ponto sem nó. Ele coloca um louco em Barbacena e tira um outro louco de Barbacena, que é exatamente o Pedro Rubião de Alvarenga. Fraco no sentido de não saber administrar o dinheiro, fraco no sentido psicológico também da vida, e evidentemente na mão de dois espertalhões, como o Pedro Rubião de Alvarenga e como o casal Palha, né? O Cristiano Palha e a Sofia Palha, ele acaba sendo envolvido. E o mais interessante é que o Cristiano sabia do assédio, por exemplo, que o Rubião fazia para com a Sofia. E ele relevava, né? Porque estava evidentemente afim do dinheiro. Não só por e não vai sair, neném. Exatamente por ser inescrupuloso, mas exatamente porque ele também havia sido engolido pelo sistema financeiro, né? O sistema financeiro acaba por engoli-lo. Quer dizer, na realidade, a ideia do Quincas Borba é esse negócio de engolir um ao outro. A ingenuidade é um dos fatores importantes dentro do contexto dessa obra. A ingenuidade, a fraqueza, né? E a esperteza. Enfim, aquela velha história que eu já falei para vocês, o levar vantagem. Machado de Assis trabalha muito com esta característica do levar vantagem, né? Quem é que leva vantagem sobre o quê? Sempre alguém leva vantagem sobre alguém. Isso é
premente e característico dentro do contexto da obra machadiana, né? A filosofia do nosso querido Quincas Borba se enquadra no jogo do fingimento das relações sociais em que a aparente moralidade esconde a